Bora lá então, prontos? Efésios, estudo de número 40. 40 estudos, hein? Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do 8 ao 14. Bora lá, todo mundo junto? Vai. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu vou fazer outra vez essa leitura, mas eu vou dar ênfase em algumas palavrinhas que no português nos ajuda na compreensão do texto. Bom, quando você quiser sublinhar na sua Bíblia com lápis de cor para estudar, é importante. A primeira palavra que aparece aí é pois, ou portanto. Isso traz ligação com o Cristo anterior. Pois, outrora era as trevas, agora fala porém, contudo, mas agora, não. Esse porém é para dizer que mudou. Agora sois luz do Senhor, então andai como filhos da luz. Aí fala, porque, então, pois, porém, porque, começa a explicar. No português você tem que pegar essas coisas para maior compreensão do texto, beleza? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, ponto e vírgula. Antes, ao contrário, porém, não seja assim, porém, reprovai. Tá? Vocês estão vendo como Deus é didático? A Bíblia é muito clara. Nós é que precisamos aprender a ler a Bíblia e saber o que Deus está falando. Aí, bom, por quê? Deus explica. Por que nós devemos reprovar? Por quê? Porque eles fazem o culto, só é viver para o mundo. Bom, mas, não fica assim. Mas, o que eles fazem o culto, só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Por quê? Outra vez aí. Tá? Tudo que se manifesta é luz. Bom, pelo que diz, desperta o que dormes. Vocês estão vendo? Então tem essas ligações, essas conjunções que você precisa atentar quando você estiver lendo a palavra de Deus. Beleza? Tá bom? Não vai ler assim não. Se você estiver assim, volta, Senhor, me ajuda a entender na sua casa. E eu faço isso, não. Às vezes eu acabei de ler o capítulo. Não, Senhor, eu quero mais. E volto e presta atenção ali, concentra ali e vou ler outra vez. E Deus começa a mostrar coisas maravilhosas. Eu tinha vontade de querer entender a palavra de Deus. Quando eu pego um texto assim da Bíblia e eu vejo esse texto de hoje, por exemplo, Marisa,
é o texto que eu fico impressionado. Por quê? Porque o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo há mais de 2000 anos atrás, inspirou essas palavras, e o mundo tem tantas mudanças. O jovem de hoje tem a cabeça totalmente diferente de um homem da terceira idade. A sociedade está mudando o tempo todo. Mas, Maria José, quando eu vejo essas palavras, apesar de ter escrito lá atrás, parece que é para nós. Parece que é para a igreja. Eu fico impressionado com isso. Por isso ela é viva e eficaz. Eu gosto de estudar a Bíblia porque ela não é ultrapassada. É atualíssima. É a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Eu fico impressionado com a palavra escrita de Deus. Quando eu leio esse texto, parece que a sociedade está vivendo isso daqui. É o que está acontecendo em todo lugar. Eu vejo que as pessoas não estão nem aí com a vinda de Cristo, não se interessam pelo Evangelho, não liga para o Cristo crucificado. Quando eu leio esse texto, parece que é um bando de gente que não está nem aí com a salvação eterna. Parece que é esse contexto, inclusive no meio evangélico. Então, a impressão que eu tenho é que paira sobre a face da terra uma nuvem negra, impede de ver o sol nascente nas alturas de Cristo. Vai trazendo trevas sobre a face da terra. A luz do Evangelho parece que está longe. E o que está acontecendo aqui ao nosso redor, em todos os lugares, são coisas das trevas. Eu ligo a televisão, vejo o diabo atuando o tempo todo, em todo lugar. Parece que tem um sono sobre os homens do século XXI. Capengando, não se toca com a voz do Senhor, não levanta os olhos para o Senhor, não fala com o Senhor, e vai trabalhando como um escravo. A vida vai passando, eles vão chegando à morte e vão indo sem a salvação. Este é o contexto que eu vejo hoje. Vão para as festinhas, o cara tem mais de 70 anos, hoje um amigo meu, 71 anos, só cervejinha e cigarro e falando besteira. Meu amigo, está indo, mas não se importa. Não tem a certeza da salvação. Hoje no velório eu falei sobre essa certeza da salvação. Como é gostoso. 1 Pedro 5,8 é uma palavra de Deus que cabe nos dias de hoje. 1 Pedro 5,8. A ordem de Deus para a igreja: sede sóbrios e vigilantes. A mensagem de hoje é um chacoalhão, Marisa. Vamos acordar! Vigie, igreja! O diabo anda em redor como leão, procurando alguém para devorar. Sejam sóbrios e vigilantes. Igreja, não brinque. Não brinque. Ser sóbrio significa ter uma mente sã, estar alerta aos perigos espirituais, às armadilhas do inimigo. O inimigo é astuto, é sujo, ele arma ciladas. Nós precisamos estar vigilantes, igreja.
Estar vigilante é estar atento às tentações e aos ataques do maligno. E quando se fala de estar sóbrio e vigilante, a Bíblia traz a nossa mente. A nossa mente. E Satanás traz um monte de informações. É culinária, é esporte, é carro, é lazer, é joguinhos, filmes, é um monte. A mente do crente do século XXI está carregada. E aí eles se acostumam e querem ver e passam horas na internet. Satanás está conseguindo roubar a nossa sobriedade e a nossa vigilância, meus irmãos. Esta é uma palavra seríssima nos dias de hoje. Vamos pensar como está a sua mente: cansada, esvoaçante, distraída. Quem está sem cair na cilada do diabo? Romanos 12, 1 e 2. Deus sabe que a nossa mente é um campo de batalha onde o diabo lança mentiras para nos destruir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Irmãos, de manhã, quando você acorda, você já se apresenta ao Senhor, oferece ao Senhor, se coloque no altar do Senhor, à disposição do Senhor. Cristão, você precisa fazer isso todos os dias. Não saia de casa sem saber que você está no altar de Deus. Apresente ao Senhor toda a sua vida. E não vos conformeis com este século. Conformar é entrar na forma. Cristo, quando fazemos um bolo, tem uma forma. Coloca lá a massa dentro daquela forma. Depois você tira o bolo, aí está do jeitinho que estava na forma. Não é? A igreja não pode entrar na forma deste mundo. A igreja tem que ser diferente deste mundo. E como é que nós não vamos entrar na forma deste mundo? Pela renovação da nossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Infelizmente, Rony, a mente dos crentes é mais mundana do que cristã. Não sabem se apresentar ao Senhor, não sabem dizer não ao mundo e não estão comendo da palavra de Deus. Então, a boca fala que está cheio o coração. O coração dos crentes está cheio das coisas deste mundo, não de Cristo, não da palavra de Cristo. Infelizmente, nossa mente está suscetível às coisas deste mundo. A nossa mente está assim, captando o tempo todo as coisas deste mundo. Está aberta. Cuidado. Cuidado. Aprenda-se a isolar do mundo, a separar-se, a santificar-se. Se você ficar andando distraidamente, a filosofia do mundo começa a entrar em sua mente e começa a determinar o seu estilo de vida. Por isso há um curso deste mundo, Efésios 2, guiado por Satanás. E todos vão parar no inferno. Se a igreja continuar seguindo o curso deste mundo, vai parar no inferno. Essa é uma mensagem seríssima de salvação. Hoje, irmãozinho, a gente quase não percebe quem é quem.
Se é crente ou não é crente. Tudo parece igual. Nascemos lá, tem uns que às vezes eu posto uma coisa, amém, pastor? Logo em seguida ele está postando besteira. Eu não sei se é crente. É verdade. Não sei. Ou meu pastor querido me abraça. Daqui a pouco eu vejo ele brigando na rua. Muitas coisas que as igrejas hoje ainda estão fazendo nos cultos foram importadas no mundo. Não tem na Bíblia. Jesus nunca ensinou, mas estão fazendo, porque o mundo faz. O mundo faz. A igreja é como um barco que está na água do mundo. Se essa água entrar, afunda o barco. E é o que está acontecendo com muitas igrejas. A igreja não é forte pelo número de pessoas. A igreja se mede com os membros crescendo na imagem e semelhança de Cristo. Eu prefiro ter meia dúzia de membros parecidos com Jesus do que 1000 crentes que não sei se é ou não é. Só. A igreja, Márcia, está no mundo para ser o quê? Luz do mundo. Não é? Sim. Mas se as trevas entrar na igreja, vai ter luz? Não. O mundo vai continuar nas trevas. Nossa mente precisa ser renovada com as coisas de Deus, para que o diabo não consiga entrar na nossa mente com as coisas deste mundo. Tem crente que tem vergonha de ser crente. Eu tenho alegria de ser cristão. Não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Precisamos despertar para o perigo que está havendo hoje sobre as igrejas, sobre a face da terra. Por quê? Porque as igrejas estão muito enganas. E segundo Tiago 4,4, andar assim com o mundo é inimizade contra Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Em 1 João 2,15-17 Deus fala claramente: não ameis o mundo e tudo quanto nele há. Eu penso que a maioria dos crentes amam mais as coisas deste mundo do que o próprio Senhor. Está vendo como é que estão as coisas? Vai analisando a tua vida. Eu vou deixar uma dica, Filipenses 4,8, de como você tem que renovar sua mente. Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, vamos lá? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, vírgula, sublinha agora, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Agora, Maria José, seja sincero comigo. É isso que ocupa o pensamento dos crentes hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a Bíblia fala, não. E como é que está? Eu gosto do modelo do rei Davi no Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios, aí sublinha, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. Isso é ser cristão. Ah, Senhor, que a minha mente, que o meu pensar, seja aprovado, agradável, seja bom diante do Senhor. E ele sabe que diante do Senhor não pode esconder nada.
Salmo 139, ele fala isso. Ele está sendo sincero. É esse tipo de mente que nós devemos ter. Uma mente exposta ao Senhor, que agrada ao Senhor. Amém? Está precisando na vida, no coração, na mente do cristão, mais a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem que estar dentro de nós. Aí fala: instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Precisamos ter mais da palavra de Deus. Você leia mais a Bíblia na sua casa. Você ouça mais a palavra de Deus. Está pouco. Não se conforme com um pouquinho. Tem crente que só pega a Bíblia para ir para o culto no fim de semana. Gente, mais, diariamente, mais. O diabo gosta de entrar sorrateiramente nas igrejas para destruir. Eu já vi no meu pastoreio demônios entrando, pessoas sendo enviadas por Satanás nos cultos. Eu tive que empreender. Nessa igreja já teve pessoas. O diabo gosta disso. Quer dividir, quer destruir a igreja. Se você olhar os apóstolos no primeiro século, esta era a maior preocupação e batalha deles. Eu sei que entrarão lobos vorazes. Paulo fala em Atos. Pedro vive, Judas, o apóstolo, vivia lutando contra os falsos mestres. Só leia as cartas. Mas quando nós olhamos o texto de Efésios capítulo 5, que nós estamos falando aqui no começo, Deus deixa claro entre luz e trevas. Luz e trevas se parecem? Nem um pouco. O que Deus está colocando nesse texto é que a igreja é luz, o mundo está nas trevas. Não pode ser parecido. Alguma coisa está errada. Uma igreja mundana está nas trevas. A igreja de Cristo é luz. Luz e trevas, elas se excluem uma a outra. Então a igreja mundana pensa que é, mas está sendo engolida pelas trevas. A igreja não pode ser mundana. Nossa vida cristã tem que estar definida. As pessoas têm que saber que somos cristãos. Que somos verdadeiros filhos da luz, que não fica trampicando, mentindo, fazendo injustiça. O crente Raimundo, que tem um pé na igreja e outro no mundo, na verdade é do mundo. É do mundo. Esse texto diz que antes nós estávamos nas errado. Vocês não leram direito esse texto. Éramos trevas. É diferente de estávamos nas trevas. Está vendo? Perceberam?
éramos trevas. Nossa vida tinha trevas. Também, esse texto não diz que agora vivemos na luz. Não diz que vivemos na luz, mas diz que somos luz no céu. É diferente, porque lá na cruz, a verdadeira luz que ilumina todo homem veio habitar em nós na sua ressurreição. O cristão não só tem a luz de Cristo, mas ele se tornou luz, porque Cristo habita nele. O cristão só não apenas anda ou vive na luz, mas ele é a própria luz, porque Cristo vive nele. Por isso lá em Mateus 5,16 fala: brilhe também a vossa luz diante dos homens. Está vendo? Esse texto, no versículo 11, prossegue dizendo que os filhos da luz não devem ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Está repetindo o versículo 7, não sejais participantes com eles. Deus não quer uma igreja com mãos dadas com os mundanos, com as coisas deste mundo. É muito claro. O mundo é inimigo de Deus. Como é que a igreja vai ser assim? Associar-se com um mundo que é inimigo de Deus? Não dá certo. Hoje nessa igreja, a gente não fica fazendo muita coisa que o mundo faz. Talvez você goste de coisas, mas não vai ter não. Eu acredito numa igreja verdadeira, uma igreja humilde, simples, onde só Cristo aparece, onde a palavra de Cristo é pregada. A igreja tem que ser santa, separada deste mundo, sem mundanismo dentro dela. A igreja mundana não agrada a Deus. Examine você, se você é uma pessoa santa, separada exclusivamente para Deus, está inteiramente entregue a Deus, que segue a Deus, que ama e serve a Deus. Não se misture. Não é porque seu colega faz isso que você vai fazer. Uma pesquisa mostrou que mais de 70% dos universitários crentes se afastaram do Senhor, porque os jovens crentes se misturaram com jovens não crentes. Deus me deu a graça de ser um crente na faculdade, nos jogos, onde eu ia, eu me posto. Eu me firmei como cristão. Não fui atrás deles. Meus colegas eram, mas eu não fiz o que eles não faziam, porque eu sabia que Deus não se agradava disso. Valeu a pena ficar firme como alguém de Deus e não do mundo. Porque se eu tivesse, Valtinho, me associado com o pessoal do mundo, na minha faculdade, eu não estaria na igreja. Então, meu irmão, minha irmã, não. Tem muito crente que acha bonito beber com os seus amigos do mundo. A Bíblia falando, não sejam participantes com eles. Deus deixa
claro, não se associe a eles. O texto de hoje. E fala que eles fazem escondido aquilo que é reprovado pela luz e não agrada a Deus. É incrível ver como o pecado e o pecador amam as trevas. Até uma criancinha, Danilo, quando vai fazer uma coisa errada, ela vai fazer escondido. Não? Assim texto fala que eles fazem escondido, mas serão reprovadas pela luz. Outra coisa que os crentes estão esquecendo, Ivone, é que nada pode ser escondido diante dos olhos de Deus. Eu vou deixar alguns textos aqui. O versículo 13 desse capítulo 5 diz que a luz revela as obras das trevas. E todo pecado escondido será revelado pela luz de Deus. Nada ficará oculto. Grave bem isto. Nada vai ficar escondido. Lucas capítulo 8, versículo 17. Vamos ler. Vamos ler. Estamos estudando. É guerra espiritual. Se todo mundo pudesse ouvir essa mensagem, Danilo. Especialmente aqueles que são mundanos. Vamos lá. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Sim, o Senhor disse nada. Não vai ter nada escondido. Eita glória! Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Salmos, Provérbios, depois vem Eclesiastes. Eita Bíblia. Eclesiastes capítulo 14, versículo 14. Porque, vamos ler, gente. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, tudo será revelado. Lucas capítulo 12, versículo 2. Lucas 12, 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Nada. 100%. Todos os versos estão falando tudo. 100%. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá o seu louvor da parte. Jesus vai pegar tudo que foi escondido das trevas e vai trazer para a luz. Mas vai ter tanta gente passando carão porque não conhecia a palavra de Deus, porque não ouviu a palavra de Deus. O que vai ter de crente que vai correr para longe do Senhor de vergonha. Como é importante ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. E muita gente está desprezando isso. Vamos correr um pouquinho. O texto de hoje termina com o chamado de Deus.
pelo que diz Efésios 5: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta! Não foi falado que no começo parece que há uma nuvem que traz o sono da morte e a maioria está aí dormente, não está sóbrio, não está vigilante. Parece que é esse estado atual da igreja. E Deus está falando hoje: desperta, acorda, não fique no sono da morte. Você que está escondendo o pecado, e o pecado está trazendo sonolência, desperta, seja sóbrio, vigilante. É a ordem de Deus hoje para a igreja. Essa cegueira, esse sono está ligada à ignorância espiritual sobre a verdade de Deus. Muitos crentes desconhecem a palavra da cruz, a obra da cruz. Estão cegos como os mortos. A esperança está em Cristo. Só Ele pode nos iluminar. Só Ele pode trazer conhecimento espiritual da obra da cruz. Quando Cristo ilumina, a cegueira das trevas se volta. Minha oração hoje é que Jesus ilumine a sua mente. Mostre a verdade da sua palavra, da sua pessoa e da sua obra. Que você receba a luz do Evangelho. Não fique dormente e na ignorância e nas trevas. Porque quando Cristo invadiu a minha vida com a mensagem da cruz, quando Ele me fez uma nova natureza, Ele, a luz, começou a viver em mim. Ele fez luz. E quando nós estamos na luz, com a luz e temos luz, nós vemos. Por isso que hoje enxergo essas batalhas espirituais aqui. Enxergo as trevas que estão aqui em Maringá. Aconteceu comigo Malaquias 4:2. Último livro do Velho Testamento. Malaquias 4:2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estimaria. É assim, olhe, o salvo, o nascido de novo, o Filho de Deus, o Filho da luz, o sol da justiça que Cristo, brilhou sobre ele. Agora ele enxerga e sai como uma ovelhinha saltitante de alegria. Eita! Cristão regenerado, luz deste mundo, recebeu a luz do sol da justiça que é Cristo. Tudo mudou para ele. Ele não está mais sonolento. Ele foi despertado. Ele ouviu a voz daquele que fala: desperta, ó tu que dormes. Assim como aconteceu com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lázaro, mesmo morto, ouviu. E muitos crentes, quando ouvem a palavra poderosa de Jesus, pode ouvir sim, e pode vir para a vida. Quero deixar Romanos capítulo 13, para a gente terminar a mensagem de hoje. Um texto com relato, Romanos 13, de 11 a 14. Vamos ler juntos bem forte todo mundo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. 2 pontos. Já é hora
de vos despertardes do sono. Já chegou a hora. Vamos acordar, gente. Por quê? A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestimos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E eu quero dizer, CDR, Igreja de Cristo, está na hora de despertar. Amém. Não durma. Bora! Vamos subir. Tá bom? Deixemos as obras das trevas. Revistamos das armas da luz, da justiça, que é o próprio Cristo. E seguimos com Ele, como sendo luz neste mundo. Que Deus te use, para que aqueles que estão nas trevas dormindo sejam salvos. Seja luz, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e fale com o Senhor.